Olá, meus amigos e minhas amigas aqui do canal Central do Esporte. Hoje nós vamos falar sobre futebol internacional, mais especificamente do Real Madrid. Rodrigo pode estar de saída da equipe merengue e deixou o treino ontem, depois de algumas palavras com o ainda treinador Carlo Ancelotti. Aliás, o Carlo Ancelotti nem bem assumiu a seleção brasileira e já está tiririca da vida com o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Edinaldo Rodrigues. Temos também assuntos sobre o Flamengo, a dificuldade que o Flamengo está encontrando para poder se classificar às oitavas de final da Libertadores da América e ainda pode perder alguns atletas importantes para o técnico Felipe Luiz. Vasco da Gama fez o seu primeiro jogo sob o comando de Fernando Diniz. Qual a repercussão da internet a respeito da estreia dos cruzmaltinos sob o comando do novo treinador? NFL. Tem muita coisa pra gente falar sobre futebol americano. Pensaram que era só isso? Não. Tem muito mais coisa pra gente falar nessa edição do Central do Esporte. Então curta, comenta, compartilha, se inscreva. Todos os dias, entre 11 e meio-dia, sai vídeos novinhos informando você sobre tudo aquilo que acontece no mundo do esporte. Eu sou o Fabrício Lopes. Vem com a gente, vem! O técnico Fernando Diniz estreou pelo Vasco nesta terça-feira, dia 13 de maio, contra a equipe do Lanús, em Buenos Aires. Partida válida pela quinta rodada da Sul-Americana. Mesmo com a derrota por 1-0, deixando o cruzmaltino em maus lençóis na Sul-Americana, o técnico Fernando Diniz ressaltou pontos positivos da equipe no final da partida. Mas eu acho que a equipe, por conta do primeiro tempo e um pedaço do segundo, tem coisas positivas para a gente colher e corrigir as coisas erradas que a gente fez no jogo e principalmente também no aspecto anímico. Em relação ao elenco, é um elenco que eu gosto, acho que tem bons jogadores, especificamente o Alex Teixeira, quando jogou contra mim aqui, ele performou e eu vou procurar não só para ele, todo mundo que está aqui, dar o máximo que eu puder para que os jogadores consigam melhorar e ajudar o Vasco. Com 5 pontos, o Vasco ocupa a terceira colocação do Grupo G da Sul-Americana e vai enfrentar o Melgar, segundo colocado com 7 pontos na última rodada em São Januário. Uma vitória simples classifica a equipe cruzmaltina à próxima fase da competição. Em todos os vídeos aqui do nosso canal, eu pergunto para vocês se há alguma modalidade que a gente ainda não abordou aqui. E vocês me pediram nos comentários para que eu abordasse a NFL, a Liga Americana de Futebol. E olha só, os caras anunciaram uma série de jogos fora dos Estados Unidos. A Liga Nacional de Futebol Americano, a NFL, anunciou nesta terça-feira a programação das partidas internacionais de 2025-2026. Ao todo, 5 países recebem os jogos da próxima temporada. São eles: Brasil, Irlanda, Reino Unido, Alemanha e Espanha. A Arena Corinthians, em São Paulo, sediará um jogo da primeira rodada do torneio, desta vez com o mando de campo do Los Angeles Chargers. Pela segunda vez consecutiva, o Brasil receberá um jogo da primeira rodada da NFL. No dia 5 de setembro, a Arena Corinthians, em São Paulo, será a casa dos Chargers. Segundo a organização, o adversário da equipe de Los Angeles será revelado nesta quarta-feira. No dia 28 de setembro, o Pittsburgh Steelers enfrentará o Minnesota Vikings no Croke Park, em Dublin, na Irlanda. Essa será a primeira vez que o país recebe uma partida da Liga Nacional de Futebol Americano. Na semana seguinte, os Vikings desembarcam em Londres para enfrentar o Cleveland Browns no Tottenham Hotspur Stadium, o único estádio construído especialmente para a NFL fora dos Estados Unidos, no dia 5 de outubro. Em 12 de outubro, o New York Jets enfrentará o Denver Broncos no Tottenham Hotspur Stadium. Na semana seguinte, o terceiro e último jogo em Londres será entre Jacksonville Jaguars e o Los Angeles Rams no estádio de Wembley, em 19 de outubro. Pela primeira vez em Berlim, na Alemanha,
o Indianapolis Colts receberá o Atlanta Falcons no Estádio Olímpico de Berlim no dia 9 de novembro. A programação internacional de 2025 termina em Madrid, na Espanha, com o Miami Dolphins enfrentando o Washington Commanders no Estádio Santiago Bernabéu em 16 de novembro. Bora mudar agora da bola oval, que vai estar aqui no Brasil esse ano mais uma vez, para a bola redonda. Vamos falar de futebol. O Flamengo se prepara para enfrentar nesta quinta-feira seu grande desafio no ano. Aliás, seu maior desafio no ano. O Flamengo vai enfrentar a LDU de Quito no Maracanã, com a obrigação de vencer para manter vivas as expectativas de se classificar às oitavas de final da Libertadores da América. Mas o técnico Felipe Luiz já tem um problemão para resolver. O técnico não poderá contar com o Eric Pulgar nem com o Alan. Os dois sofreram lesões no último jogo na coxa direita e desfalcarão o Flamengo por até 2 semanas. Com isso, Felipe Luiz terá que improvisar no meio de campo ou utilizar o jovem Everton Araújo, que já jogou nessa Libertadores da América contra o Central Córdoba como titular no Maracanã, para suprir a carência do seu camisa número 5. Gerson, que também não vem desempenhando o melhor papel no meio de campo rubro-negro, vai ter a obrigação de ajudar o jovem atleta rubro-negro caso o Felipe Luiz opte mesmo por Everton Araújo. Felipe pode improvisar, inclusive Léo Ortiz, como primeiro volante, como o Tite fazia na época que estava dirigindo a equipe rubro-negra. O fato é que o Flamengo precisa, além de vencer a LDU, fazer saldo de gols. Há uma grande chance de, na última rodada, se o Flamengo vencer LDU e Deportivo Táchira, que Central Córdoba, LDU e Flamengo cheguem com 11 pontos, todos empatados. E o critério de desempate será o saldo de gols. Hoje, LDU e Central Córdoba têm 3 gols de saldo, contra 0 do Flamengo. Por isso, é fundamental o Flamengo aproveitar a oportunidade contra a Liga Deportiva Universitária e contra o Deportivo Táchira para marcar o máximo número de gols possíveis. O Flamengo vai precisar contar com a estrela de Arrascaeta, artilheiro da equipe nessa temporada com 10 gols, e também com o artilheiro reverência Pedro para mover pelo menos 4 vezes as redes de LDU e de Deportivo Táchira. Você, torcedor rubro-negro do mundo todo, acredita que a missão de Felipe Luiz possa ser cumprida? Coloca aqui nos comentários a sua opinião. Hora de falarmos sobre futebol internacional, mais especificamente Real Madrid. 2 bombas aconteceram nesses últimos dias com Carlo Ancelotti, Rodrigo e Real Madrid. A começar pelo Carlo Ancelotti, que ficou meio chateado com a CBF ter divulgado, antes do término do contrato dele com o Real Madrid, que ele será o próximo treinador da seleção brasileira. Edinaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol, vive um momento conturbado na direção da entidade máxima do futebol brasileiro e precisava de uma novidade para tirar o foco de cima dele. Por isso, Edinaldo, tão logo se acertou com o técnico italiano, soltou o anúncio nas redes sociais e os jornalistas e programas esportivos em geral aqui do Brasil caíram direitinho, mudando o foco das denúncias contra o dirigente para o técnico do Real Madrid. Só que tem um detalhe, para o Ancelotti, isso parece não ter sido muito bom, porque nas coletivas de imprensa, como técnico do Real Madrid, ele tem que estar respondendo sobre a seleção brasileira e não mais sobre o Real Madrid. Ancelotti tem um grande cuidado ao falar do Real Madrid, ao tratar de Real Madrid, porque é o treinador que mais venceu pelo clube merengue. E agora ele está tendo que responder a perguntas sobre a seleção brasileira, ainda com contrato em vigor até o dia 25 deste mês. Não gostou nada dessa situação, Carlo Ancelotti. E não deve ter gostado também, não, da performance do Rodrigo nesta temporada. Rodrigo é hoje um dos jogadores mais contestados do elenco de Madrid. Florentino Pérez quer negociar o atleta, mas o jogador quer ver para onde Florentino quer enviá-lo.
para decidir se ele sai ou se ele permanece no Real Madrid. Durante o treino de ontem, Rodrigo saiu após conversar com Carlo Ancelotti e não terminou os treinamentos. A imprensa, lógico, ficou toda alvoroçada, mas Ancelotti garantiu não se tratar de nenhum problema contratual do atleta, e sim de um quadro febril que deixou o Rodrigo sem condições de continuar os treinos com o elenco do Real. Para vocês, o Real Madrid deve reformular esse elenco, a começar pelo Rodrigo? E mais, Ancelotti está deixando o elenco de Madrid, mas vai assumir a seleção brasileira, onde o Rodrigo, inclusive, é considerado peça fundamental, mesmo já tendo perdido pênalti em Copa do Mundo, mesmo não desempenhando e não performando tudo aquilo que se espera, veste até a camisa 10 e é o substituto de Neymar. Sobre Neymar, será que o Neymar ainda é o craque que a gente precisa na seleção brasileira? Dá para aguardar o Neymar para que ele vista a camisa da seleção canarinho e leve a seleção brasileira a um título de Copa do Mundo? Tem Copa do Mundo ano que vem chegando. Ancelotti, Rodrigo, Vinícius Júnior, Neymar capitanearão a seleção a um título depois de tanto tempo? A seleção brasileira ganhou seu último título lá em 2002, quando o treinador ainda era Luiz Felipe Scolari. Dá para acreditar? Coloquem aqui nos comentários a sua opinião. Vamos agora ver a agenda de esportes desta quarta-feira. Confiram agora os principais eventos esportivos desta quarta-feira, dia 14 de maio de 2025. Copa da Itália, 16 horas, Milan e Bologna. La Liga, 16h30, Real Madrid e Mallorca. Pela Libertadores da América, às 19 horas, o Atlético Nacional de Medellín recebe o Bahia. Também às 19 horas, o Fluminense enfrenta a União Espanhola. Na NBA, às 20 horas, o Boston Celtics recebe a equipe do New York Knicks. E assim nós vamos chegando ao final de mais uma edição aqui do Central do Esporte. Espero que você tenha se divertido e tenha agendado aquele evento esportivo para você assistir. Deixe o seu like, se inscreva, chama mais pessoas para assistirem e conhecerem o nosso canal. Assim, a gente cresce e continua informando vocês sobre tudo que está acontecendo no esporte mundial em várias modalidades. Aqui é o seu lugar. Tamo juntos, muito obrigado por tudo, saudações!